Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma sexta-feira de célula. Espero que todos estejam bem, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam estar se cuidando, como sempre estamos sendo orientados, né? Com esse momento tão difícil que estamos passando. Neste momento nós vamos ouvir um vídeo de missões e oramos e cantamos. Eu sou fisioterapeuta, Werner é engenheiro, a gente estava bem no mercado de trabalho, mas nós tínhamos uma decisão para fazer, né? E nós deixamos Deus trabalhar no nosso coração. E quando nós vimos, nós tínhamos largado os nossos empregos, nós tínhamos pedido demissão e nós estávamos rumo a viver missões, né? Todos os dias da nossa vida. E finalmente, depois de 8 anos de treinamento, nós chegamos no campo missionário. Na década de 50, todas as etnias dos indígenas do então norte goiano, hoje estado do Tocantins, estavam numa fase de rápido declínio populacional. Isso era um quadro bastante grave, inclusive um desânimo muito grande entre a população, porque não havia horizonte, não havia esperança. Constatando que, apesar de 4 anos de ensino em português, os alunos continuavam com grande dificuldade de compreender a mensagem na língua portuguesa, entendemos que o caminho então seria partir para a tradução das Escrituras e por essa razão nos dispusemos a entrar nesse projeto. Hoje, quando já por 10 anos o Novo Testamento traduzido está circulando entre o povo, estamos convencidos que esse foi um grande passo para o progresso do Evangelho aqui entre o povo xerente. Para mim foi uma alegria muito grande isso, porque eu gastei os anos da minha mocidade datilografando os textos que o pastor e os índios traduziam. Nós tínhamos a missão, que era traduzir a Bíblia, nós não tínhamos um povo. Até que Deus nos despertou e nos mostrou a necessidade aqui entre o povo xerente. Nós já sabíamos que o pastor Gunter, Dona Wanda, o pastor Rinaldo, Dona Gundro estavam aqui, nós já conhecíamos o pastor Rinaldo. Nós decidimos morar na aldeia, não temos casa na cidade, nós moramos aqui na aldeia, justamente para mergulharmos, né, para entrarmos de cabeça, para aprendermos o mais rápido possível sobre os costumes, sobre o jeito do povo e a língua, né? Esse é talvez o maior desafio que nós temos aqui, mais ainda do que se adaptar a um jeito diferente do povo, adaptar ao lugar diferente. Quem sabe Deus o está chamando, tocando seu coração para que você dedique sua vida, seus melhores anos da sua juventude, aí dos seus 30, 40, 50 anos, trabalhar com algum povo que ainda não tenha a palavra de Deus na sua própria língua. Considere se preparar para isso, considere orar sobre isso. Quem sabe você vai estar aí já trabalhando em um povo, levando a palavra de Deus na língua que fala o coração deles. Senhor, meu Deus e meu Pai, entro agora, Senhor, na Tua presença, para Te louvar e bendizer, ó Pai, o Teu santo nome. Só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Por isso, Senhor, estamos reunidos para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Ó Deus amado, é no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós agora nesse momento te pedimos, Senhor. Perdoe, meu Pai, tudo aquilo que nós fizemos e que não tenha te agradado. Perdoa, Senhor, porque somos falhos. E que no nome do Senhor Jesus, meu Pai, possamos também perdoar a quem nos tem ofendido. Vamos dar início agora, Senhor, na Tua palavra.
mais uma vez engrandecer o teu nome. Aqui reunidos, Senhor, aonde a tua palavra vai chegar, até os perdidos, até essa nação, Senhor, que não te conhece, e que ela pode chegar até os confins da terra. Obrigada, Senhor, por mais essa semana que o Senhor tem nos concedido. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez pela minha família, e o que também fez, Senhor, por todas as famílias, Senhor, que nesse momento está te louvando, te dando honra e glória. Fica conosco, Senhor. Abençoe, meu Pai, este casal, a Lídia, Senhor, e o Ricardo. Abençoe a sua família, meu Pai. Fortaleça, dê saúde, para que eles continuem levando a tua palavra a todos aqueles, Senhor, que tanto necessita de ouvi-la. Continua conosco, meu Pai. Abençoa, Senhor, essa célula e todos os seus componentes. Assim, Senhor, eu entrego este momento tão especial, aonde nós vamos ouvir e glorificar o teu santo nome. Obrigada, meu Pai. Obrigada. Nós te agradecemos, Senhor, desde já, no nome do teu amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sofrer
Olá, irmãos, boa noite. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da célula e vamos para o estudo 24, que tem como tema pecado, arrependimento e confissão. O nosso versículo bíblico ele está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O ser humano, ele nasce sobre a condição de separação de Deus por conta do pecado. Logo, ele nasce pecador. Mas essa condição, ela não é eterna, porque o pecado, ele não vai ser eterno. Eterna será a sua consequência. Tanto que em João, capítulo 3, versículo 18, a gente lê assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O arrependimento, ele é confissão. Ele é o caminho que leva o pecador ao perdão e purificação pelo poder do sangue de Jesus para a restauração da sua comunhão com Deus. Arrependimento e confissão. O arrependimento, ele além da mudança de direção, abandono dos descaminhos da vida, ele significa disposição de restaurar os danos provados a quem foi prejudicado. Confessar é você reconhecer a condição de culpado. Logo, diante de Deus, quem se arrepende de seus pecados, confessando-os ao Senhor, admite a sua natureza pecaminosa e a prática de pecados pessoais na esperança do perdão divino. No entanto, a confissão, ela desacompanhada da disposição de abandonar o pecado, ela é inútil e desprovida de qualquer valor. A confissão, ela não pode ser abstrata, como alguns fazem em suas orações, dizendo: ó Deus, perdoa os meus pecados. E por manter uma vida de oração desatualizada, ainda diz: ó Deus, perdoa-me a mutirão de pecados. Crente algum deve somar mutirões de pecados em sua vida, pois a Bíblia diz, em 1 João, capítulo 3, versículo de 6 a 9, todo que permanece nele não vive em pecado. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. No arrependimento e confissão, o pecado ele precisa ser identificado, chamado pelo nome numa demonstração do que está sendo arrependido. Então, irmãos, o que nós podemos compreender disso? Nós, como cristãos, nós temos uma separação de Deus por conta do pecado, pois Deus é santo, não há mistura nisso. E nós temos que ter essa consciência de que somos pecadores e que, infelizmente, pecamos todos os dias. Mas, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós temos essa consciência, nós não podemos acumular esses pecados, pois nós sabemos quem morreu por nós para nos salvar e quem perdoa esses pecados. Então, irmãos, isso me vem muito à cabeça Davi, né? Davi, quando ele pecou, ele foi diante de Deus, ele confessou seu pecado, ele se arrependeu e ele parou de pecar nesse sentido. Porque parar de pecar só quando a gente for glorificado. Mas ele teve consciência do pecado dele e por conta disso ele nunca mais cometeu esse pecado, porque ele sabia que ele era errado, ele sabia que ele era culpado e ele queria ter intimidade e comunhão com Deus. E isso fez com que ele tivesse essa consciência e se aproximasse cada vez mais do Senhor. No tanto, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que ele era pecador, ele sabia que ele errava, mas ele não acumulava esses pecados, ele confessava-os a Deus e nunca mais cometia esses erros. Então, nosso papel ele deve ser assim também, termos consciência e nunca mais cometer esses pecados. Nós temos essa consciência e deixar o Espírito Santo sempre com alerta, avisando, opa, aquele sinalzinho vermelho, sabe? Pra gente saber que a gente está indo pelo caminho errado e que não devemos fazer isso, porque nós somos filhos de Deus agora e nós temos que estar cada vez mais perto dele, cada vez buscando a nossa santidade, cada vez mais, né? E o que a confissão ela pode ser? A confissão ela pode ser íntima perante a Deus e mais ninguém. Ela também pode ser perante ao próximo, com o propósito da reconciliação e reparação de danos. Ela também pode ser pública, que é também a reconciliação e a reparação de danos. Diante de Deus não há pecado imperdoável, exceto o pecado da incredulidade e rejeição da salvação graciosa por Jesus por meio da fé. O perdão de Deus, ele tira o pecado, o peso da culpa e a nódoa do pecado em seu coração. Jesus, ele sofreu tanto naquela cruz por nós,
E hoje Ele tira qualquer peso das nossas costas. Todo o peso foi carregado por Ele naquele dia. Então, a partir do momento que nós confessamos, que nós falamos a Deus, Deus sabe que a gente pecou, mas quando a gente reconhece isso, todo o peso, toda a culpa, tudo aquilo toda aquela sujeira que nós carregamos por sermos pecadores, ela é limpa. Ela é como apertar um botão de reset. E nós somos, assim, restaurados em Cristo Jesus. E nenhum pecado ele é imperdoável diante de Deus, porque Jesus ele nos conhece nos conhece intimamente, então ele sabe quem nós somos. E Deus não vai deixar de nos perdoar por conta disso. Porém, se não aceitarmos a Cristo e negarmos a Cristo Jesus como Salvador e Senhor, esse é imperdoável, porque Deus é justo. E Ele vai usar essa justiça para no dia do juízo final, Ele separar os seus e os que não são seus. Como conclusão, irmãos, eu faço uma pergunta a vocês. Uma não, algumas. Como está a sua vida com Deus? Há pecado não confessado interrompendo a sua comunhão com Deus, com o Senhor? Há pecado em seu coração que, além de provocar males em sua vida, também torna a igreja um organismo vivo doente? Isso é muito interessante, porque se nós estamos com descomunhão com Deus e não conhecemos Deus de verdade, nós fazemos parte de um corpo. Nós somos a igreja de Cristo. E esse pecado, ele pode abrir um caminho para que a igreja fique doente, porque nós não vamos ser parecidos com Cristo, nós vamos estar em pecado, e isso não condiz com a igreja. E como você faz parte da membresia do corpo de Cristo, isso pode ser considerado como uma doença. Você já pensou nisso, irmão? Não deixe isso para trás, não deixe isso atrasado. Confesse a Deus. É melhor você confessar agora do que Deus me livre de Jesus voltar hoje e você ser separado por conta desses pecados. Volte para o Pai e tenha consciência de que você é um pecador e que você pode confessar os seus pecados a Ele. João disse: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse texto ele está em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Basta o arrependimento e a confissão com sinceridade no coração. A gente não precisa de mais nada. É uma coisa tão simples. O pecado ele é uma coisa tão grande e para a gente ser perdoado é uma coisa simples. Porque Jesus ele já fez tudo para a gente. Ele já fez o que era mais perigoso, o que era mais mortal. E Ele passou por tudo isso para que a gente pudesse estar aqui hoje, podendo simplesmente confessar e se arrepender para tudo estar limpo novamente. Tenha isso em seu coração, irmãos. Nunca se esqueçam que somos pecadores e que temos que ter consciência e arrependimento perante isso. Amém? Que Deus os abençoe e que eu espero que essa palavra tenha falado ao coração dos irmãos. Boa noite. Quero agradecer neste momento a presença de todos, pelo culto que tivemos, pela palavra que o Senhor Jesus possa ter falado aos nossos corações. E neste momento nós vamos orar, não esquecendo de colocar sempre os enfermos, os idosos, as crianças, os jovens, as grávidas, a nossa igreja, nosso pastor, a família da igreja. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada um, curando, se for da vontade do Senhor. Que todos tenham uma boa noite e uma semana abençoada. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, vamos orar? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor nos oportunou nessa noite, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por cada semente plantada nos nossos corações. Obrigado por tua palavra. Obrigado, meu Deus, por aqueles que se fazem presente e aqueles que não se fazem, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor.
com a certeza, meu Pai, que debaixo da Tua misericórdia estaremos conduzidos por Ti durante toda essa semana e Te glorificando, Te bendizendo, testemunhando o Teu amor, meu Pai, que é necessário para a humanidade. Pena que nem todos abrem o coração para que o Senhor entre. Obrigado por tudo, meu Pai. Visita agora os enfermos, Senhor. Como o irmão Davi, que está em convalescença, a irmã Lídia Holtz, meu Pai, também em convalescença. A irmã Isaura, meu Deus, visita, toca, meu Deus, tira as dores, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Visita também a irmã Eva, meu Pai. Fortaleça, Senhor, a Tua serva. Visita também o irmão Aristides, meu Pai, o esposo da irmã Nilceia, Senhor. Tenha misericórdia dele, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Visita também, meu Pai, o nosso pastor, a nossa igreja, meu Pai. Restaura, visita as famílias da igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Visita os corações também, meu Deus, daqueles que se fazem presente, meu Pai. E atende a cada pedido conforme o Teu querer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Olhe pelo nosso país, que precisa tanto de uma vacina, meu Pai, para que nós tenhamos passos livres para poder Te bendizer, meu Pai, e também fazer aquilo que Te glorifica. Muito obrigado pela oportunidade, meu Pai, nessa noite. Visita também a classe política, as eleições, meu Pai, que aqueles que forem eleitos, Senhor, sejam, meu Pai, dirigidos por Ti, Senhor, para que o Seu povo venha encontrar, meu Pai, o caminho para a Sua glória. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Assim é que eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém.